Hi everybody! Estamos aqui de volta com mais uma edição, não sei se é a oitava, a nona ou a 10ª do Cardoso Talks, o nosso podcast do mercado imobiliário, sempre com convidados muito especiais, com um conteúdo super agradável e enriquecedor. Nós hoje aqui temos, antes de apresentar a nossa convidada corretora de alta performance, agradecer aos nossos parceiros, alguns com grandes nomes no mercado, outros ingressando no mercado, como a Loft Credipago, aluguel sem fiador, rápido e garantido, a Maximiza Seguros, há 20 anos, tecnologia em seguros, e o portal imobiliário Imóvel Web. Um abraço para Camila, que nos assiste pelo portal lá na imobiliária, né? Imóvel Web, imóveis para venda e locação em todo o Brasil. Você muda, sua vida muda. Também o Consórcio Nacional Embracon, sempre o melhor lance. Um abraço para meu amigo Elton Queiroz, torcedor do Santinha, pernambucano retado. Simule e compre o seu consórcio online ou fale com o nosso time. Nós, da Imobiliária Cardoso Ramos, já estamos vendendo consórcio de auto e também de imóveis. O que você precisar, carta de qualquer valor, inclusive, sim, cartas contempladas direto com a instituição financeira. Beleza? E como diz o meu filho João Vitor, um forte abraço. Craque que achava que era pivô no futsal e eu fui assistir o jogo dele e descobri que você é fixo, você joga na zaga, na criação e no desarme. Ele me ensinou aqui que eu preciso falar isso aqui, ó, se inscreva em nosso canal, ativa as notificações para receber todas as novidades, curte, comenta e compartilha esse conteúdo para ele se espalhar por aí, pelo mundo. E sem mais delongas, a nossa convidada de hoje é uma baiana retada. Baiana, né? Baiana. Mãe de 4 filhos. 4 filhos? 4. Não tá errado aqui, não? Não, tá certinho. Corretora de médio e alto padrão, que ela desenvolve o atendimento e um trabalho de performance de Estela Maris até Abrantes, mas eu sei que também se chamar para ela vender na Barra ou Praia do Forte, ela também vai. Com certeza. Não tem porquê. Jéssica Nunes, uma honra, um prazer estar aqui com você hoje. O prazer é todo meu. Obrigado, agradecer mais uma vez pelo convite. E vamos lá. E vamos nessa. Mais uma vez, por quê, gente? Porque nós já gravamos esses episódios últimos que vocês assistiram aí na semana passada e o que você vai assistir na próxima semana. Nós já gravamos, só que deu um tilt, né? Como dizia na época que eu jogava Super Nintendo. Deu tilt e aí a gente não conseguiu os conteúdos. Mas agora vai, firme e forte, porque estamos aqui com a estrela de Hollywood nos assistindo na produção, Iveson Douglas. Iveson Douglas está aqui na retaguarda, nos abastecendo aqui de mídias de última geração. Bom, vamos lá. Quem é Jéssica Nunes? Bom, Jéssica Nunes, eu sou uma corretora de imóveis. Meu CRES é o 12725, então eu já tenho um tempinho de mercado. Se o meu é 10332, eu tenho 18 anos, eu posso dizer que você tem já uns 15 anos de mercado, entrou com 15 anos, então sua idade hoje é uns 30 anos. Quem dera. Não, já tô com uns 43 mesmo. Tenho problema de falar de idade. Raro isso. Então, iniciei o meu trabalho, né, trabalhei com lançamento. Logo Legal. No início, Boa quando escola. eu comecei, boa escola, excelente escola. Comecei trabalhando na Cirela Andrade Mendonça, quando veio lançar aqui em Salvador o Le Parque, o Brisas, o CEO, outros empreendimentos. Eita, época boa retada. Muito boa, muito boa. Tirava pedido. Tirava pedido. Tanto que eu não era corretora de imóveis e passei a ser justamente naquele momento. Tenho formação acadêmica em publicidade, mas sempre trabalhei com vendas, né? Na época eu estava trabalhando no Bradesco e fui convidada a participar de uma seleção para ver como é que funcionava. Eu não estava muito satisfeita na época com o trabalho que eu estava desenvolvendo. Resolvi ir e arrisquei, né? Naquele primeiro momento era tudo muito novo para mim. Eu sabia trabalhar com vendas, mas já trabalhava com vendas, já tinha conhecimento. Trabalhei na Vivara, trabalhei na Indiana, mas não conhecia o trabalho direcionado para imóveis, né? Então precisei aprender tudo relacionado à venda tecnicamente, precisei ganhar conhecimento, mas foi uma ótima escola. Trabalhei diretamente no chat, então fazia atendimentos online, né? E lembro que eu entrei com cara e coragem, sem conhecimento, tinha acabado de me inscrever no curso,
no TTI, e no primeiro mês eu consegui fazer 6 vendas no Brisas. Então, que beleza. Brisas Paralela, atrás da Faculdade Jorge Amado. Exatamente. E na época foi assim para mim maravilhoso. Eu não conhecia o mercado. Eu digo, opa, é aqui que eu quero ficar. Não sabia, na verdade eu estava tirando o pedido, viu, gente? Ainda não estava vendendo porque não tinha conhecimento suficiente para isso, mas como o mercado era tão aquecido, estava tão bom, aconteceu isso, mas acabei criando gosto por isso e fui buscar meu crescimento. Estamos falando aí do ano de 2008, 2009? 2008, 2009. Exatamente. 2008. Maravilhoso. 2008, 2009, mais ou menos. Foi a época que começaram a chegar os empreendimentos em Lauro de Freitas. Você falou, a maioria dos empreendimentos são em Salvador, mas foi aí também nesse ano, 2007, 2008, 2009, que começaram a chegar os empreendimentos aqui. Exatamente. Em Lauro de Freitas, né? Também de construtoras grandes com parceria de construtoras locais, porque você citou Cirela com Andrade Mendonça. Isso, nacional, mas a roça estava chegando aqui... Com a Costa Andrade. Com a Costa Andrade. E nessa época eu migrei também. Eu trabalhei um tempo na Cirela, na House, foi ótimo, tive uma escola maravilhosa, pude aprender bastante, me colocar melhor, ganhar conhecimento. E aí eu acabei migrando para a Brita e Amoedo. Na Brita e Amoedo, eu comecei a trabalhar na Brita e Amoedo pensando em trabalhar mais produtos, né? Porque quando você trabalha house, você trabalha direcionado para aqueles produtos da construtora. E como tudo vendia muito rápido naquela época, quando acabava a gente ficava ali com aqueles remanescentes que já não era mais... que estava ali para ser vendido, mas não tinha velocidade de venda. E aí eu acabei migrando para a Brita e Amoedo para trabalhar mais produtos, ter mais possibilidades. Na época foi a Rossi chegando aqui com a Riviera, o Árvores, o Supremo, o Speciale também na época estava sendo lançado. E aí eu comecei a trabalhar nesses produtos aqui em Lauro de Freitas, que também teve uma saída muito rápida, né? Era maravilhoso. Naquela época era fantástico. O Supremo Petran Tecnisa. Petran Tecnisa. Eu lembro do Citar, o Lauro de Freitas atrás do Max, que era o AS Gafisa. O AS, exatamente. Árvores e Riviera era Rossi Costa Andrade. Isso. O Vita. Vita Cirela. Cirela e Andrade Mendonça. Exato. Aí tinha umas construtoras menores também vieram, tinha umas construtoras locais, a Chuí fez o Briso do Ipitanga. Sim. O Morada Real foi a Horus com a Prisma. Teve Reserva da Lagoa também. Iguatemi Construções. Iguatemi Construções, que era uma construtora menor. Que Sandro está aí no mercado ainda tocando, né? As incorporações, só que hoje na área de loteamentos. É isso. Mercado maravilhoso. Como você disse, tirar pedido. Mas o mercado de avulso, ele também aqueceu estava tão aquecido naquela época que eu lembro muito bem que Henrique Araújo, forte abraço, ele fez na época da expansão imobiliária 10 vendas no avulso no mês. Pra gente que trabalha com avulso, sabe que isso é um número... Né? Para o corretor que faz 2, 3 vendas no mês hoje, já pode comemorar que você já está acima da média. Exatamente. Porque eu vi um estudo, né, de que as imobiliárias grandes do Brasil, os grandes projetos, tipo Rimax e aquela MyBroker, as grandes redes que estão aí atuando em boa parte do território nacional, elas trabalham para que o corretor faça pelo menos uma venda no mês. Sim. Significa que uma venda já é satisfatório, né? Sim. Então você fazer 3, 4, imagine 10 vendas, né? Exatamente. Mas você não estreou com o pé direito, é aquele jogador que entra no time, primeiro jogo faz logo 1, 2 gols, segundo jogo a mesma coisa, foi você no primeiro mês, né? Isso. O que tinha naquela época, 2008, 2009, né? Que de repente não tem hoje? O que mudou daquele cenário para esse cenário 2025/2026, vamos chamar assim? Naquela época as construtoras estavam chegando, então não tinha empreendimentos com aquele perfil, né? Aqui em Salvador. Então escassez de mercado, escassez de produto. Exatamente. Então quando a construtora chegou, trazendo principalmente o conceito de condomínio clube, que era um diferencial, acabava atraindo as pessoas, então movimentou bastante. E hoje a gente já tem isso estabelecido, né? Não tem tantos lançamentos, e o mercado precisou se adequar. Eu, na verdade, nesse período, eu fiquei parada um tempo com a chegada das crianças, minhas 4 crianças. Na verdade, desde a primeira eu já dei uma desacelerada. Na segunda, que foi João Miguel, eu precisei desacelerar mais ainda. E aí, quando eles já estavam um pouquinho maiores, né? João Miguel e Clara estavam com 5 para 6 anos, eu comecei a me recolocar novamente no mercado. Trabalhei um período na Real Imóveis com Luciano Cabral e Maíra Albano. Um grande abraço para eles também. Eles estão na nossa lista aí, a gente vai fazer um meeting de corretores. E aí foi o meu primeiro contato, na verdade, com o mercado avulso. E comecei a trabalhar com eles aqui em Vilas. E
consegui aprender também, né? Que na verdade eu dominava lançamentos. Então, para mim, eu trabalhava direcionado com apresentar maquete, decorado, tabela. É um outro trabalho. Você passar para avulso, você precisa aprender muito mais coisas. Você precisa ter domínio. Então, ali eu tive meu primeiro contato, mas logo engravidei dos gêmeos. Então, precisei sair novamente do mercado e fiquei desatualizada. Eu retornei para o mercado quando eles já estavam com 6 anos. Então, minha carreira foi conduzida pelos meus filhos até aqui, né? Então, agora eu estou me recolocando. Na verdade, tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu retornei para o mercado e precisei passar por um processo de reformulação, né? Precisei aprender a trabalhar novamente. Porque o mercado era completamente diferente e eu voltei já para o avulso. Quando eu retornei agora, eu tentei voltar para o lançamento, mas já não consegui. Fiquei 1 mês na Afonso Henriques com a Alessandra, gerente de lá. Foi 1 mês que eu consegui produzir, mas já não era o que eu queria. Então, eu voltei para o avulso e é aqui que eu estou, né? E esse mercado, ele mudou um pouco, né? Assim, em relação a... Antes você tinha uma estrutura de stand, o cliente em 2008 ia para o stand. Às vezes os corretores que estavam em plantão eram muito felizes ali em atender. Tem uma história que todo mundo confirma que é verdade, que teve um plantão desse no Le Parc, que um corretor passou a vez para o outro, atenda aí porque o cidadão chegou. Já me confirmaram isso várias pessoas, né? Sim. Que citaram sempre o mesmo nome. E que o cidadão comprou meio mundo de apartamento de uma vez só no Le Parc. Exatamente, era um investidor que chegou de chinelo. Isso, exatamente. Então tinha muito disso, Tinha. Os corretores eram agraciados, né, por essa... Era sorte, né? Vamos dizer vamos chamar de sorte, né? Mas estava ali trabalhando, produzindo. Então, essa coisa do sorte é muito subjetiva. Sim. Então, esse cenário de lançamentos, ele depois da crise, né? 2015, 16, 17, vamos chamar de baixa do mercado, ele dá uma parada e ele reaquece com a pandemia em 2020. Sim. 2020 você estava em que momento? Eu ainda estava cuidando das crianças. Tá, algum deles você percebe aquele feeling de mãe que tem um dom para ser corretor de imóveis? Um dos 4? Olha, minhas meninas são parecidas com a mãe. Ah, é? Eu acho que se elas quiserem, elas dão certo. Os meninos boas são mais comunicadoras. São boas comunicadoras, são argumentadoras, são pra frente, são proativas. Isso, são características de um corretor de alta performance. Meus meninos são mais tranquilos, acho que eles vão ser da área de TI, gostam muito de informática, tecnologia, então acho que eles... Jogam videogame, essas coisas? Videogame, celular, tudo. Eles têm acesso, então eles gostam muito, são mais tranquilos. As meninas são mais agitadinhas. Tá igual meu filho, esses dias, 12 anos, João Vitor pediu, meu pai, eu posso jogar de madrugada? Todos meus amigos estão jogando de madrugada. Eu falei, mas rapaz, jogar de madrugada virou um... Virou. Né? Antigamente era, eu posso jogar bola lá no campo do bairro do vizinho e tal, e a galera vai... São aqueles jogos online, né? Joga online hoje. É bom, exatamente, né? Pelo menos tá seguro dentro de casa, só tem que ter o controle, né? Porque se deixar ele joga... Acompanhar, exatamente. A vida toda, né? Vamos, Jéssica. Dentro você experimentou o mercado de lançamentos com suas particularidades e depois invadiu aí um mercado de terceiros ou de avulso, como chamam aí pelo país. Você citou, né, que são mercados diferentes. Quais são essas diferenças básicas, assim, para quem está nos assistindo entender o que é um corretor de lançamentos e o que é um corretor de avulso? Corretor de avulso, eu precisei aprender, precisei entender mais, tanto de questão no que diz respeito à documentação, à apresentação do imóvel, a entender o imóvel, porque quando você está num lançamento, você recebe um treinamento específico sobre as características daquele imóvel. Então, você já está com tudo ali pronto e é aquilo que você tem para trabalhar. O imóvel avulso, não. Você precisa conhecer o imóvel, conhecer as características, ver os argumentos que você vai utilizar de acordo com cada cliente, de acordo com as características. Você precisa ter um pouco de conhecimento sobre financiamento, porque o cliente vai querer saber. E você precisa saber um pouco também sobre documentação, um pouco não, suficiente para transmitir essa tranquilidade para o cliente. Então, você precisa ter mais conhecimento. Porque no lançamento, você tem um escritório, por exemplo, que faz tudo isso para você, né? Você apresenta a maquete, o decorado, a tabela e condição de compra e conduz o cliente para o fechamento. Então, o corretor de avulso ele precisa ser mais preparado, né, no que diz respeito a conhecimento, sobretudo em relação à venda, e todos até, os processos. Às vezes, por exemplo, você estudou o produto lançamento A, entendeu ali
piscina, né, vaga de garagem, a planta do apartamento, conhece a maquete e tudo. E aí você pode vender todo um empreendimento com 100, 200, 300, 500, 1.000 unidades, 1.500. Que é basicamente a mesma coisa, né? Que é basicamente a mesma coisa. E no avulso, cada imóvel é uma história diferente. Exatamente. E aí, às vezes, o corretor quer, no mercado de hoje, e é uma briga em nossa imobiliária, captar, cadastrar e trabalhar um imóvel que ele recebeu fotos e informações do proprietário sem ir lá conhecer, sem saber detalhes e sem às vezes saber particularidades importantes para efetivar a venda a respeito da documentação, se ele pode financiar ou não, se o estado civil dele permanece o mesmo. São coisas que a gente chama de due diligence, né? Como é que você costuma cuidar disso assim nas suas captações e apresentação do imóvel que você capta para o mercado? Quanto mais informação você tiver, melhor. Porque você vai saber como conduzir o atendimento. Cada cliente chega para você com características diferentes. Então, você precisa estar preparado para todos esses clientes, né? Então, quanto mais você souber, melhor para poder você direcionar o atendimento. Quando você vai para uma captação, o ideal é que, além das fotos e do material que você capte, você entenda a história daquela casa, tudo que foi construído, o que foi colocado. Porque o vendedor, quando ele vai mostrar para você a casa, na grande maioria das vezes, ele mostra com riqueza de detalhes. Se o corretor for atento, ele vai observar, olha, eu comprei essa pedra aqui em tal lugar, eu comprei porque minha filha gostava, porque isso. Tem um histórico que, quando você vai apresentar, acaba tornando a sua apresentação rica de conhecimento de detalhes técnicos durante a construção, memórias afetivas também da família, que vai despertar no outro cliente também, de repente, se você apresentar uma visão diferenciada. No que diz respeito à documentação, é necessário que você tenha conhecimento sobre isso também, se aquela casa ela é foreira, se ela tem laudêmio, se está financiado, se tem algum custo, coisas que você precisa saber para, na apresentação, você transmitir para o cliente novo. Então, quanto mais você souber, melhor para você desenvolver bem o seu trabalho. Para que evite um desgaste no decorrer da negociação ou lá na frente, depois da promessa, antes do financiamento, depois do financiamento, antes da entrega das chaves. Tudo isso, pelo que eu entendi aí, é necessário para você construir uma história tranquila, contar uma boa história para que você produza ali uma nova história da nova família que está chegando naquele imóvel. Exatamente. E se você não visitar o imóvel, você não tem como ter essas informações. É complicado você anunciar um imóvel que você não tem conhecimento. Como é que você vai transmitir isso para o cliente? Exatamente. Mas é engraçado, né? E triste, né? Porque ainda tem muito corretor que pensa assim, deixa eu cadastrar, aí fala assim, eu vou lá conhecer só para, como diz o baiano, tirar de tempo. Sim. Mas acaba não indo lá nunca, se não tiver um lead, né? Não chegar um cliente interessado, não vai, e aí dane-se. E até ele poderia até vender para outro que chegou no perfil, por exemplo, o cliente procurou o imóvel A. E aí ele falou, olha, o imóvel A ele não tem o quarto térreo que você precisa, mas eu tenho no imóvel B a suíte térrea no cômodo do tamanho que você precisa e o quintal é como você quer, a varanda e tal. Então, isso é muito importante. Diante dessas mudanças de cenário, desses intervalos que você deu na sua trajetória, né, de mercado imobiliário, como é que você faz para se atualizar, vamos chamar assim, para você amolar o seu machado, o seu facão? Bom, eu gosto muito de estudar, né? Eu procuro ler, assisto muito podcast, tem muitos profissionais dando dicas, cursos, né, que ajudam a gente a atualizar aquilo que a gente estava conversando um outro dia. De repente a gente acha, mas é o mesmo do mesmo. Não é. São detalhes que a gente acaba absorvendo num treinamento, num curso, num podcast, num vídeo na internet. Enquanto você está fazendo uma coisa, você coloca aquilo ali, vai ouvindo, você vai absorvendo. Às vezes é coisa que você até tem conhecimento, mas você acaba não aplicando. De repente você vê que aquele profissional ali que é bem sucedido, ele está fazendo aquele detalhe que você não está fazendo e que é simples, né? E que vai fazer o diferencial no acúmulo, no resultado final. Então eu gosto muito de assistir vídeos, podcasts, acompanho profissionais que são bem posicionados no mercado, justamente para ver essas dicas, esses detalhes, e tenho tentado me atualizar. Quando eu retornei para o mercado,
tinha muito a questão do posicionamento digital. E eu tinha essa barreira, esse bloqueio. Eu não conseguia me posicionar, eu tinha vergonha, eu achava que eu estava me expondo. E acabei tendo esse bloqueio, mas eu precisei passar por vários cursos, vários ensinamentos, dicas, pessoas incentivando, para eu entender que, na verdade, é necessário no mercado de hoje. Não é só você ser corretor, você precisa estar bem posicionado, você precisa conversar com seus clientes, né, gerar conexão, que foi um dos detalhes também que eu pude observar que é indispensável hoje para um bom corretor. Na época do tira pedido, você atendia o cliente, mostrava e vendia o imóvel. Hoje o mercado é completamente diferente, você precisa ter uma conexão com o cliente. Você não mostra só um imóvel para o cliente, dificilmente você realiza uma venda dessa forma. Na grande maioria das vezes você precisa acompanhar esse cliente em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 imóveis, exaustivamente, até encontrar alguma coisa que realmente agrade ele. Então você precisa estar conectado. O cliente, para chegar e entregar isso para você, ele precisa sentir uma segurança e a confiança de que você está ali fechado com ele para vender, não só para vender o imóvel, mas para resolver o problema dele. Perfeito. Então, hoje o posicionamento do corretor deve ser direcionado dessa forma. É mais trabalhoso, mas eu acredito que quem tem sucesso está trabalhando dessa forma. Perfeito. Como você é da área de publicidade, né, talvez você tenha entendido e também com os seus estudos, você percebeu que o profissional ele precisa entregar mais, né, para o público e aí sim captar aqueles que se conectem com você. E diante disso, nós percebemos nos últimos anos, já falando de momento da imobiliária, da sua parceria com a imobiliária Cardoso Ramos, uma melhora nas fotos, uma melhora nas edições, nos textos, na comunicação. Vários clientes elogiam ali no direct da página a sua performance, a sua, vamos dizer assim, a sua publicidade pessoal, né? O seu branding, como a gente tem dito. E aí você desenvolveu o 30 Dias, 30 Dicas. Sim. Fala um pouquinho pra gente disso aí. Vamos lá, o 30 Dias, 30 Dicas foi um projeto que, na verdade, eu tive uma inspiração. Eu sigo uma carioca que ela toca pagode e ela toca cavaquinho. Ela é muito boa, Manu. E aí ela lançou 30 Dias, 30 Dicas, na verdade, 30 Dias, 30 Músicas. E eu acompanhei as músicas dela. Aí eu disse, pô, ela tá aí todos os dias e eu morrendo de vergonha de aparecer na internet, né? Já sabia da necessidade para eu me posicionar como profissional. Não bastava só eu ter conhecimento, não bastava só eu visitar com o cliente, eu precisava estar na internet me posicionando. Eu disse, eu vou ter que quebrar esse bloqueio. E vai ter que ser uma coisa brusca, né? Porque eu vou ter a obrigação. Então, eu me comprometi com 30 dias. Eu disse, no dia 1º de junho, eu vou fazer até o dia 30. E vieram todos aqueles pensamentos, né? Dizendo, não faça. É mês de São João, ninguém vai lhe ver. Eu disse, mesmo que ninguém me olhe, meu problema não é que alguém me olhe, meu problema é eu quebrar minha barreira. Perfeito. E eu conseguir me posicionar com disciplina nesses 30 dias. E eu vou postar de qualquer jeito, do carro, da rua, penteada, despenteada. E vinha, mas você não tem 30 roupas diferentes? Eu digo, eu vou arrumar. Então, assim... 30 temas, né? 30 temas, 30 roupas, disponibilidade, no horário, na rotina de levar e buscar menino, cozinhar, cuidar de casa. Agora confessa aqui pra gente, teve algum que você gravou assim, 2 em 1, olha, hoje eu vou gravar logo 2, vou aproveitar o embalo. Só no primeiro dia que eu consegui fazer isso. E depois foi orgânico. Foi orgânico, porque eu não tinha tempo, na verdade. Orgânico na pressão, né? Na pressão. Hoje tem que gravar. Aí eu disse, meu Deus, pra que eu inventei isso? E agora, Jesus? Na primeira semana, meu pensamento foi, por que eu inventei isso? Mas, enfim, eu consegui chegar no final dos 30 dias, e no final dos 30 dias eu já estava tranquila para gravar. Então, para mim, aquilo foi maravilhoso. 2 coisas que eu falei no último dia da dica, para mim, foi importante. Eu criei a disciplina e eu cheguei no final de um projeto que também, para mim, era um problema por conta das grandes demandas que eu tenho no dia a dia com 4 crianças. Trabalho autônomo, cuida de casa. Então, para mim, era muito difícil fazer. Começar alguma coisa e terminar. E eu fui obrigada a terminar porque eu estava exposta, já tinha me comprometido, precisava chegar até o final. E, além disso, eu consegui quebrar a barreira da vergonha, né? Hoje, de vez em quando, eu ainda gravo uns 10 vídeos para conseguir postar um, mas, assim, já consigo fazer sem maiores problemas, né? Não é fácil, né? Botar a cara no digital, mas é extremamente necessário. Eu citei no episódio anterior sobre Raimundo Carvalho, no episódio eu até esqueci o nome dele, eu falei, meu Deus, um dos grandes nomes do mercado imobiliário local, a gente sabe que é um corretor que você, para onde vai, você ouve falar bem, né? Assim como
vários da nossa imobiliária, você é o nome deles, né? Não tem ruído, procura trabalhar certo, com ética, com respeito, parceria saudável. Por quê? Porque o mercado não é hoje só. Né? O mercado foi ontem, hoje e vem o amanhã também. E aí, o que é que você colheu, o que é que você tirou assim, desses 30 dias e das outras produções que você fez também, né? O que é que você entendeu do mercado para isso? É isso mesmo? Valeu a pena e vou seguir, sigo, como foi? Sim, foi bom, valeu super a pena por essas duas questões para mim que foram primordiais, mas eu entendi também que eu precisava estar me atualizando. Então, para você dar informação, você precisa consumir informação. Perfeito. Então, isso também foi uma grande vantagem, né? Um grande benefício, na verdade, do 30 Dias, 30 Dicas. Me colocou para estudar e eu mantive isso. Então, hoje sempre eu estou buscando informações, sabendo como é que está funcionando o mercado, para trazer como para me aprimorar como profissional. Então, quanto mais eu recebo, mais eu posso entregar. Então, minha busca aumentou. Então, foi benéfico nesse sentido. Você transferiu bagagem para quem estava ali na sua audiência. Sim. Ganhou seguidores? Ganhei seguidores. Ganhou seguidores e também ganhou conhecimento, bagagem pessoal para você, para profissional mais robusta, mais firme e aí sim com o machado mais afiado. Exatamente. Muito bom. É isso, né? Tem gente que, assim, aí eu estava falando de Raimundo e tem gente que consegue desenvolver um trabalho sem precisar aparecer. Sim. Mas aí ele exercita muito a sua carteira, né? Ele faz questão de café com o cliente, almoçar com o cliente, estar com o cliente, ele apertar a mão, sentar à mesa, né? E desenvolver ali e ligar. Que é uma coisa que os corretores cansados e os novos não tem muito, né? Como é a sua relação com o cliente em relação ao atendimento propriamente dito, né? Como é que você faz? Recebeu o lead, como é que você inicia? Eu recebo lead. Vamos chamar assim de lead, um lead, né? Que é uma pessoa que não virou um cliente ainda, que você não conhece. Sim. Inicialmente eu mando uma mensagem, né? Me apresento como corretora da Cardoso Ramos, que estou retornando contato para identificar o que ele está precisando de ajuda em relação àquele imóvel, né? Tento identificar o que ele está precisando. Se ele retorna, eu desenvolvo a conversa por ali. Até pergunto se posso ligar, posso ligar para você em algum Muita momento. gente não quer falar no telefone. Na grande maioria das vezes não, porque estão em horário de trabalho, porque estão em outras demandas. Não quer que quem esteja do lado de repente ouça o assunto. Exatamente. Então, eu consigo desenvolver, na grande maioria das vezes, eu consigo desenvolver uma conversa ali pelo WhatsApp, né? Identifico o que é que o cliente quer. Procuro mandar outras opções além daquela que ele entrou, mais umas 2 ou umas 3, para que ele tenha poder de escolha, possa comparar e ver que eu estou disposta a ajudar ele a encontrar, né, o imóvel que ele está precisando. E geralmente eu agendo as visitas depois disso. Esporadicamente, quando o cliente não retorna, aí eu faço uma ligação, dou um tempo, um prazo de uma semana, um pouquinho mais, retorno porque de repente naquele momento ele não pôde me atender, não pôde me dar retorno, mas, então eu procuro sempre manter independente esse contato. do espaço no tempo, né? Quantas vezes você insiste em falar com aquele lead, né? Que não virou cliente ainda? Olha, normalmente eu tento ainda umas 4, 5 vezes seguidas, né? Tipo, dou um espaço de tempo de 2, 3 dias, uma semana, vou dando espaço e vou fazendo. Mas, mesmo assim, ele não me retornando, eu faço o meu follow-up de meses atrás. Então, eu tenho minha carteirinha lá anotada, o mês de maio, o meu cliente de maio. Aí, um dia da minha semana que está um pouco mais tranquilo, que eu não tenho visita, que eu não tenho captação, eu vou trabalhar todos aqueles clientes de maio. Trabalhar cliente de janeiro, trabalhar cliente de dezembro. Eu mando uma mensagenzinha, tudo bem, já encontrou seu imóvel, estou com opções novas, gostaria de receber alguma informação? Alguns retornam, outros não. Alguns dizem que já comprou, mas enfim, eu tento buscar aqueles clientes novamente, né? Você tem aquelas metas que às vezes as pessoas recomendam, né? Faça lá no consórcio, nosso setor que implantou, né, o processo de venda agora, tá muita coisa de fazer 50 ligações, mas são às vezes listas nossas, velhas, mais antigas, 2020, 2021, 2023, e que ali o vendedor do consórcio está ligando 50. Você tem um número assim, sua meta diária quando você para ligar. Ou, de repente, a conversa ficou boa ali no primeiro, no segundo, por ali você já desenrola e já vai buscar o imóvel dele. Como é que... Geralmente eu faço o cliente do mês. Então, se eu tiver 50 no mês, no dia que eu paro para fazer a ligação, eu faço 50. Se eu tiver 60, eu faço para os 60. Se eu tiver 30, eu faço para os 30. Então, eu separo pelo mês. Legal. Qual foi o seu recorde de atendimentos
num dia? Pode ser do imóvel ou de clientes, assim, num dia. Normalmente o dia que, eu não sei, né? Mais atende é um sábado, Para o mesmo talvez. cliente ou... É para o mesmo cliente, o máximo de imóvel, num dia só que você Quantos mostrou. clientes para eu mostrei? Não, quantos imóveis você mostrou? Quantos imóveis eu mostrei para um cliente? Olha, eu acho que foram uns 7 imóveis. Num dia só. Num dia só. Se você considerar cliente. que cada imóvel é 30, 40 minutos, né? Você passou praticamente o dia inteiro. O dia inteiro. O negócio é... Pra E aí cliente. as pessoas acham que o corretor ganha dinheiro no mole. De jeito nenhum. Olha aí o follow-up, ligação, treinamento, atendimento, pós-venda. Aí a gente tá chegando no cliente gostou, fez proposta. Como é que você conduz as suas propostas com o cliente, comprador, vendedor? Primeiro a gente identifica qual é a proposta do cliente, né? Eu ouço. Você pede que formalize no WhatsApp, por e-mail, peço que impresso? formalize pelo WhatsApp, qual é a condição de compra, a distribuição, se tem alguma observação que ele quer que coloque no contrato, eu já identifico todas essas informações para poder já chegar no cliente com uma proposta mais robusta, né? mais firme. E a gente senta, a gente tem o nosso setor lá na imobiliária, da gerência. Olha, eu estou com um cliente aqui, a proposta é essa, a condição dele é essa, como é que a gente pode fazer? E juntos, normalmente, a gente alinha um direcionamento antes de chegar na proposta para o vendedor. Porque a gente tem que identificar uma forma que a gente consiga atingir o objetivo dos dois. Porque de um lado, um quer uma coisa, de um lado, o outro quer outra coisa. Né? Então, a gente precisa entender as duas partes e conciliar da melhor forma. Perfeito. É o que a gente disse no episódio anterior e uma conclusão que eu venho tirando do mercado. Não é só sobre dinheiro. Não é só sobre pagar o imóvel ou receber o dinheiro de imóvel e o corretor receber os seus honorários de corretagem. Né? Tem muita coisa envolvida, muitos interesses, famílias. Às vezes está aumentando, às vezes a família está diminuindo. Exatamente. E existe a necessidade das duas partes, e nós somos o intermédio, né? Então, quando a gente entende esse papel, a gente vai querer atender as duas partes. Então, tem o que está querendo comprar, tem o que está querendo vender, cada um com suas particularidades, e a gente busca fazer a melhor parte para fazer o melhor para os dois, né? Nesse processo aí nessa sua evolução, né? Você participou de 2 cenários, mercados muito bons, lançamento e o de avulsos, terceiros. O que é que você acha que você precisa melhorar? Como é que você enxerga o futuro do mercado imobiliário? Do presente para o futuro, né? O que é que está acontecendo hoje que causa estranheza e o que é que você acha que pode acontecer mais para frente? Eu acredito que o mercado, por conta... a gente sabe que o cenário não é um cenário muito favorável, né? A gente tem tido muitos filtros em relação à finalização de uma venda. Eu estou dizendo ultimamente que a gente vende para o cliente, a gente vende para a caixa ou para o banco que for financiar, a gente vende para o cartório, a gente vende para a prefeitura, porque são tantos filtros que apareceram nos últimos tempos. Perfeito. Que a gente precisa encontrar a forma de chegar até o final. E isso acaba especializando o profissional. Só vai ficar no mercado quem tiver condições de passar por todas essas etapas. Então, a especialização ainda é a solução para quem quer ficar no mercado. Você precisa realmente buscar sua melhora. A gente não sabe o que é que vai acontecer no futuro, a gente não sabe como as coisas estão mudando. Você vê que de tempos em tempos existem essas mudanças de regras e a gente vai se adequando, e vai se adequando, e vai se adequando. Então, se você não estiver preparado para essas adequações, se atualizando, se melhorando, se aprimorando como profissional, vai ser muito mais difícil de você se manter no mercado. Para mim, o que é que ainda é interessante, o que é que eu preciso melhorar? Muita coisa. O caminho é longo, mas eu acredito que com disciplina Sim. a gente consiga, né, buscar essas melhorias. Como é que você faz para diariamente, né? Você falou aí 4 filhos, rotinas, atendimentos, captações. Quem é Jéssica ali nos intervalos comerciais, né? Quais são as rotinas, os hobbies? Como é que você conduz?
Eu tenho as demandas dos meus 4 filhos, né? Levar, buscar, escola, atividade física, lazer. Então, no intermédio, eu estou sempre fazendo alguma coisa com eles, mas eu tenho os meus hobbies. Eu gosto de atividade física, né? É onde eu sinto que eu estou cuidando de mim de verdade. É a única coisa que eu consigo fazer exclusivamente para a Jéssica hoje, com a minha demanda, que é muito grande. Então, eu gosto de correr, eu gosto de fazer funcional, eu gosto de fazer caminhada. Então, geralmente, eu estou fazendo alguma coisa nesse sentido quando eu tenho tempo. Geralmente, também é muito cedo ou muito tarde, né? Muito cedo para não interferir na minha rotina das crianças e do trabalho, ou muito tarde, quando eu já finalizei tudo. Então, depois disso, aí eu vou fazer um funcional, vou para academia fazer musculação, faço corrida. Meu amigo, vida de corretora de alta performance. Mãe de 4, vendedora e captadora de alto rendimento, vamos dizer assim, né? Porque agora tem uma coisa que eu acho que não sei se passa pelo seu lado espiritual, suas proteções energéticas, né? Você não gosta de divulgar muito, falar sobre suas vendas, né? Sim. Quando tem pessoas. O que é que você acredita e por que você acha que tem que limitar isso? Assim? Bom, acho que foi minha educação. Minha avó foi uma investidora, uma mulher guerreira que começou do zero e conseguiu construir uma situação boa para ela e para a família. E ela era muito assim, ela dizia, não fala quando você ganha. Você não precisa estar contando para as pessoas. E eu acabei absorvendo isso, trouxe isso para a minha vida. Na verdade, eu imagino acredito-se que tem a questão da energia. Não Sim. tem como a gente não dizer, a gente não está na cabeça das outras pessoas, a gente não sabe, né? Então, eu prefiro me manter, eu não gosto de falar a quantidade de vendas que eu fiz, eu não gosto de falar o valor da venda, eu não contabilizo o valor da comissão antes de receber. Isso é importante. Eu não contabilizo, é como se aquele valor não existisse para mim ainda. Marcelo Alves, tá ouvindo a dica? Controle sua ansiedade, meu amigo, porque, rapaz... Eu não contabilizo, é como se aquela venda não existisse. Quando o dinheiro cai na minha conta, aí eu entendo agora que eu tenho aquele dinheiro. Então, na verdade, assim, eu tenho essa preocupação mesmo de não abrir. É uma cultura nossa. A gente tem aquela questão do olho gordo, da inveja. A gente não sabe, então eu prefiro me manter mais discreta e não divulgar. Infelizmente, estamos chegando aqui nos minutos finais do nosso episódio. Muito bom, né? Agora o papo vai ficando bom. Mas eu queria que você... São 2 coisas ainda, né? Primeiro, que você contasse alguma história, seja engraçada ou seja curiosa do mercado, qualquer fato ocorrido que tivesse alguma relevância e saísse da rotina ali dos seus atendimentos normais. Pronto. Sempre tem uma coisinha ou outra, né? Mas... assim, de pronto, que me vem é uma história que, na verdade, não é curiosa, não é engraçada, mas foi um perrenguezinho que eu passei. Justamente direcionado com esse... Vida de corretor, prestem atenção. Vida de corretora e mãe. Vamos lá. Eu estava com um horário marcado para fazer uma captação com um cliente em um apartamento e a escola me ligou, dos gêmeos, né? Dizendo, mãe... João Francisco não está passando muito bem, vim aqui buscar ele. E o cliente já tinha me ligado dizendo que estava a caminho. E eu disse, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Não tenho onde deixar essa criança, também não posso deixar na escola que não está assistindo bem. Então, eu tive que ir na escola, correndo, pegar. Eu digo, vou ter que levar. Mas com a sensação ruim, né? De, poxa, eu vou chegar na captação com criança, o cliente não vai me dar credibilidade, meu Deus, e agora? E você não vai estar com a cabeça voltada para aquele momento que é como tem que estar. Acabou que eu me atrasei. Quando eu cheguei, ele já estava na porta do prédio, me entregou a chave e disse, Jéssica, já está liberado, seu acesso, pode entrar. Eu expliquei para ele, meu filho passou mal, eu não tive condições de deixar. Fique tranquila, tá na paz, pode ir. E eu subi com o cliente, mas ainda com aquele sentimento de cobrança interno que a gente fica, né? De querer ser um bom profissional, de apresentar um bom trabalho. Entrei no elevador pensando nisso. Eu digo, meu Deus, o cliente vai ficar achando que eu vou trazer o cliente para casa dele, os meus filhos para o apartamento dele, que eu não sou uma boa profissional. E a cabeça fervilhando, passando um monte de coisa, né? Quando o elevador parou no andar, que eu desci, dei 2 passos para frente, vi a Alice na frente, né? A gêmea, e a porta bateu. Quando a porta bateu, meu Deus, Francisco. E aí eu dei um grito, assim, um susto imenso que eu tomei e fiquei apavorada. Aí ela, calma, mamãe. Pequenininha falando assim para mim, calma, mamãe. Olha para trás.
Quando eu olhei para trás, ele estava atrás de mim. Eu estou bem. Fora do elevador já. Fora do elevador. Mas Meu aqueles Deus 3 do segundos céu. de desespero que eu imaginei que ele tinha subido no elevador. E vai parar onde? E será que vai ficar preso no elevador? E aquele desespero. Cabeça de mãe, né? Cabeça de mãe, atrapalhada com a venda, com a captação. Então, ali, na verdade, eu disse, meu Deus, não tem como conciliar as coisas. A gente tenta, mas é complicado. João Vitor, nas lojas de departamento, quando ele tinha 4, 5 anos, 6 anos, ele adorava sumir. O objetivo dele era sumir. E nessas horas, por cerca de 30 segundos... Mas eu não tirava o olho, na maioria das vezes, né? Eu não tirava o olho, eu sabia onde é que ele estava. Mas Larissa, ela, assim, por fração de segundos, João! Aí, É um desespero. Né? E aí ela já frio. mudava de cor e ela regalava Exatamente. os olhos assim. Eu falei, calma, João, tá ali, ó. Tô vendo ele debaixo da... Isso Foi é a coisa mesma- de mãe. Foi o mesmo caso que você passou aqui. Você disse que ia contar um caso aí, mas envolve um ilícito, então vamos deixar esse caso quieto. Quem quiser saber dessa história do ilícito que ela presenciou, que ela não sabia se corria pra polícia e tal, vai perguntar para ela no direct ou no chat aqui do canal, aqui do episódio. É um episódio Que maravilhoso. ela vai contar no off, que isso aí não vai poder contar aqui. Certo? Eu queria, pra gente encerrar, Jéssica, que você mandasse uma mensagem, um recado para quem estiver nos assistindo. Pode ser o síndico do seu condomínio, seu vizinho que ouve som alto, pode ser para seus filhos, pode ser para seus parceiros, para seus concorrentes, seus clientes, vendedores, compradores, para quem você quiser. O microfone está aberto aí para você deixar Na verdade, uma mensagem. eu vou falar um posicionamento sobre a minha história de vida, como eu falei um pouco aqui sobre ela, que a gente tem que começar. Pode ser no dia 31 de dezembro, né? Como diz aquela mensagem, na sexta-feira, Isso. às 6 horas da tarde, o dia que for, a gente tem que começar. Não importa o que a gente já passou até aqui, se você tem um sonho, se você tem um projeto, se você quer alguma coisa, você tem como conseguir, coloque isso como objetivo na sua vida, vá em busca e você consegue. É o que eu estou tentando aplicar na minha vida, né? Com tantos recomeços, tantas idas e vindas, muita gente olha e fala, nossa, mas ela é corretora há não sei quantos anos, mas tive minhas interrupções e estou no processo de crescimento, quero continuar nesse processo. Então, tenho meus objetivos finais e, para isso, eu sei que eu preciso passar por todo esse processo, né, de busca, de autoconhecimento, de agregar, de aprimorar. Então, acho que todo mundo pode fazer isso. Isso tudo com um único intuito, né, um intuito de prestar um melhor serviço para meus clientes, para mim, pessoalmente, também, como desenvolvimento pessoal. E eu quero convidar você, né, que tem interesse na compra de um imóvel, eu estou aqui à disposição, pode ter certeza que não é só a venda, né? Meus clientes, eu digo para eles assim, você não precisa se preocupar com o tempo, você não precisa se preocupar com a quantidade de imóveis que você vai ver, porque a gente vai trabalhar até encontrar seu imóvel. Pode ser o primeiro e pode ser daqui a 10, pode ser daqui a 15, porque, na verdade, o interesse do corretor não deve ser apenas na venda. Lógico que a venda é importante para a gente sobrevive disso, mas é atender a necessidade do cliente. Então, eu me disponho no meu trabalho a fazer isso, a atender aquilo que você está buscando. Então, gostaria de convidar vocês a conhecer a minha página, Jéssica Imóveis, né, ver as minhas postagens, eu sempre estou postando por lá algumas opções de imóveis diariamente, tem também dicas, informações, e eu estou à disposição, né? Valeu, uma história muito bonita, né? Uma pena que a gente tem que encerrar aqui o tempo, porque Iveson Douglas já está ali cronometrando nosso tempo, mas vou deixar aqui também, para você que comentar neste episódio, vai ganhar um exemplar desse livro, o qual sou coautor, Mercado Imobiliário, Segredos para Transformar Sonhos em Conquista, que a gente contou aqui em algumas páginas um pouquinho dos 18 anos de mercado imobiliário, os 10 anos de imobiliária, então um pouquinho aqui. Jéssica, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Eu agradeço, eu que agradeço. Até Valeu. a próxima.